Shalom, shalom a todos. Eu quero fazer uma live aqui bem rápida e passar algo que Deus me falou e que eu fiquei assim remoendo o dia inteiro hoje, depois que Ele me falou, porque eu acho que é algo importantíssimo nesses dias e que eu não tinha pensado jamais. E Deus, Ele com a sua sabedoria, Ele nos fala coisas que nós não pensamos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, e então Deus nos passa coisas maravilhosas. Vejam só, eu estava hoje pela manhã caminhando, todas as manhãs eu caminho para tomar sol. Eu tenho um irmão que é médico, ele tem orientado para que eu possa tomar sol durante essa pandemia e nós caminharmos, então eu e o Rejane temos caminhado. E eu tenho também, por uma orientação do Senhor, orado em línguas enquanto eu caminho, né? Eu vou orando em línguas, e depois que eu comecei a orar em línguas, já falei sobre isso numa live que está no YouTube. Eu quero te convidar, você, eu sou o apóstolo Paulo Roberto Diel, e eu quero convidar você a estar entrando no YouTube, na minha conta, no canal que chama AP Paulo Roberto Diel, e lá eu tenho postado vídeos sobre o tempo do fim, muitas coisas do tempo do fim, porque Deus me deu um ministério do tempo do fim para falar sobre esses tempos. Lá tem, por exemplo, áudios proféticos, onde em 2015 Deus mostrou grandes catástrofes que ainda vão acontecer na terra, no Brasil, e as pessoas eram arrebatadas e elas viam essas catástrofes, e você vai poder ver isso lá. Quando você vai ver lá uma live sobre o alinhamento 2020, quando Deus mostrou tudo o que Ele vai fazer no ano 2020. Mas veja só, eu vou voltar para o assunto. Eu estava caminhando nessa manhã e orando em línguas, e de repente eu comecei a pensar, porque eu e Rejane eu perdi o meu sogro e a minha sogra no Covid. Eles faleceram, eles foram contaminados pelo Covid, e nós oramos muito, e oramos, mas infelizmente eles faleceram. E vejam só, e eu tinha um plano assim de ir no sul. Nós estávamos nos ensaiando para ir no sul antes dessa pandemia, e eu reuni todos os parentes lá e falar sobre o perdão, porque muitas pessoas não perdoam e por isso podem não estar preparadas para se encontrar com o Senhor, porque quem não perdoa também não é perdoado por Deus. Jesus ensinou isso no Pai Nosso e em muitas outras parábolas. E eu estava orando em línguas e pensando na perda do meu sogro, e pensando mais uma vez em ir, que eu pensava assim, orando em línguas, e o meu pensamento estava assim. Eu creio que o Espírito Santo, quando eu orava em línguas, estava gerando esse pensamento, e eu estava pensando assim: quando passar essa pandemia, eu quero marcar uma viagem para o sul, chamar todo mundo, mandar uma mensagem para todos, dizer: olha, eu quero encontrar com vocês, porque eu quero falar sobre esses tempos difíceis que está acontecendo. Eu perdi meu sogro, minha sogra, você deve conhecer muita gente que vocês perderam, e então eu pensando assim. E quando eu estava pensando assim, o Senhor Ele disse assim: vocês já perderam muito tempo. E eu levei um susto, porque eu vi que era o Senhor falando. Ele disse assim: vocês já perderam muito tempo. Poxa, né? E ele disse assim, ele pegou e eu vou te dar uma estratégia. Ele disse assim, né? Eu vi claramente Deus falando isso. E aí, irmãos, ele me mostrou a estratégia. Não foi assim falando, eu via eu fazendo, sabe? E aí eu via eu abrindo um grupo no WhatsApp, eu me via assim, sabe? Era quase uma visão. Eu caminhando, orando em línguas, eu via assim, abrindo um grupo no WhatsApp, e eu ficava assim, escolhendo o nome do grupo. E era assim, ó: o Apocalipse está chegando. E eu pegava, pensava: não, mas eu vou botar, estamos no tempo do fim. E então ele me dava assim uma sugestão de grupos, o nome que eu fosse colocar, mas era um nome relacionado com os tempos do fim. E aí ele me mostrava, eu pegava assim e colocava aqueles parentes
que eu tenho contato, que são alguns, a gente não tem o contato de todos, mas ele me mostrava assim que eu deveria abrir o grupo e colocar todos os Diel que são lá de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, que são os meus parentes. E então eu via eu colocando alguns deles e pedindo assim, ó, eu quero que você, eu estou te colocando aqui nesse grupo, nós vamos estar aqui falando, porque estamos no tempo do fim, eu estou muito preocupado e nós temos que, como família, se organizar, se preparar, porque vai acontecer muitas coisas na terra, muitas coisas difíceis, provavelmente falte comida, provavelmente vai haver perseguição, vai haver tantas coisas, e eu estou preocupado com vocês, vocês estão vendo que tudo que está acontecendo na terra, e eu dizia assim, eu falava assim, olha só, Deus me mostrava eu fazendo isso. Vocês viram o que está acontecendo em Santa Catarina? Isso nunca aconteceu. É porque nós estamos no tempo do fim. Nunca houve tufão, nunca houve essas coisas todas como estão acontecendo. E no mundo inteiro estão acontecendo. Essa pandemia que tomou conta do mundo, os países fechando, as coisas, vai haver muita quebradeira, muita coisa, e nós precisamos estar juntos e unidos. Era assim o que eu falava para aquele parente, que é o Antônio, no caso que eu tenho contato, que eu converso com ele, e o Antônio Diello, eu colocava ali ele e dizia assim, eu quero que você me ajude, e você me manda todos os contatos, me ajuda a colocar todos no grupo aqui, até nós conseguirmos colocar todos no grupo. E aí, irmãos, eu me via, vocês estão entendendo, eu me via eu falando essas coisas e eu postando coisas, escolhendo mensagens, notícias do que está acontecendo. Vocês viram na China acontecendo alagamentos tremendos, na Índia muita coisa acontecendo terremotos, acontecendo tantas coisas, as pessoas falando que pode vir uma outra peste, uma outra pandemia, né? Enfim, tantas coisas que são todas demonstradoras de que nós estamos efetivamente nos tempos do fim. E aí, irmãos, veja só, o Senhor me mostrava isso aí, e ele me dizia assim, eu quero que você passe essa estratégia para todos, que você fale aos líderes, que os líderes devem agora estar fazendo um esforço para que haja uma ação do sacerdócio real. Veja só, o sacerdócio real é o seguinte, antes de Jesus ressuscitar, havia o sacerdócio antigo, era um sacerdote só que poderia chegar a Deus e orar a Deus, que representava os sacerdotes antigos. Mas depois que Jesus ressuscitou, se rasgou aquela cortina que separava o santo dos santos e todos nós passamos a ser sacerdotes. Então, nós somos agora sacerdotes, e o Senhor me mostrava as tribos, os filhos de Jacó, e o Senhor me mostrava, irmãos, que cada tribo havia um sacerdote para a sua descendência, e ele me mostrava, e quando ele me mostrou isso sobre nós sermos sacerdotes, que a palavra de Deus diz assim, agora vós sois sacerdócio real, povo santo, a fim de proclamar-vos as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós passamos a ser sacerdotes. E então o Senhor, quando ele me falava isso, ele dizia assim, você viu, não há pastores, evangelistas que possam pregar para os parentes. Você, Paulo Diel, é sacerdote dos Diel. A Rejane Mendonça é sacerdote dos Mendonça. Então você e Rejane são sacerdotes dos Mendonça e dos Diel. Ele disse, abra um grupo para falar sobre essas coisas. Comece a colocar os parentes. Ele disse assim, para mim, aqueles que são mais ímpios que existem na terra já entenderam que está chegando o tempo do fim. Ele disse assim, você vai ver nas ruas as pessoas falando no Apocalipse, que está tudo para se acabar. Enfim, irmãos, Deus me mostrou e me mostrou essa estratégia. E eu via assim, eu postando notícias, coisas naquele grupo, e eles ouvindo. Irmãos,
o avivamento está chegando. E o que Deus está fazendo é uma estratégia nova. A estratégia de Deus está sendo agora as redes sociais. Agora nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos todos os meios para que nós possamos levar o evangelho a todas as pessoas. Agora nós não podemos nos calar, porque depois que faleceu meu sogro e minha sogra, em parte eu me senti culpado, porque talvez se eu tivesse tido feito um esforço, eu pudesse ter ido antes lá, mas eu queria fazer um mega evento, eu queria ir lá e reunir todo mundo junto, e a gente não pensava, a gente nunca pensa que as coisas vão acontecer, e ainda mais agora, irmãos, com essa pandemia, nós não sabemos quando nós teremos acesso dos nossos parentes, quais as dificuldades que nós vamos enfrentar, talvez sejam muitas, e Deus estava me mostrando isso. E vocês lembram que a palavra de Deus fala que nós, quando Jesus falou sobre o evangelho, ele falou que nós devemos amar o próximo, e que então o amor ao próximo começa pelo amor aos nossos parentes, aos nossos descendentes, e a eles, e quem tem que pregar a eles somos nós. Não é, os anjos não podem pregar. Jesus Cristo tem aparecido em sonhos para os árabes, mas quem tem que pregar para os nossos parentes somos nós. E está aí agora o argumento total, está aí um argumento tremendo para que nós possamos pregar o evangelho aos nossos parentes. Então, eu quero que você que está assistindo essa live, eu vou postar ela no YouTube, o meu nome é Apóstolo Paulo Roberto Giel, e eu quero que você entre no YouTube, na conta AP Paulo Roberto Giel, que você se inscreva lá, que você veja lá, porque tem lá vídeos de 1915, onde Deus arrebatou pessoas e mostrou grandes alagamentos, terremotos, coisas terríveis acontecendo, e essas pessoas, elas deram o seu testemunho, que foi filmado, está lá, e nós falamos sobre os tempos do fim, que são exatamente esses tempos. Todos os teólogos que fazem análise das profecias de Daniel, eles chegam ao entendimento de que é agora, nesses anos de 2028, 2029, que a contagem, fazendo uma interpretação da profecia de Daniel, dá nesses tempos. Mas Deus nos mostrou, através de Joel, das luas de sangue, nós falamos lá sobre isso. E eu quero te dizer que não há dúvidas, ninguém tem mais dúvida que nós estamos no tempo do fim e Deus está nos dando essa estratégia. Então, eu quero que você, que ouviu esta live, que você pegue este vídeo que eu vou postar no YouTube daqui a pouco e que você passe esse vídeo para muitas pessoas, para muitos contatos seus, para que eles estejam fazendo isso, irmãos. Irmãos, você não fique pensando assim, não, eles vão falar que eu sou um fanático, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pelo amor de Deus, nós não podemos perder mais ninguém. Chegou o tempo do fim, está chegando, e nós temos que usar os meios que nós temos. E o meio que nós temos agora é a mídia, é os grupos, é o WhatsApp, é o Telegram, é o Instagram, é o YouTube. Nós temos esses meios para nós alcançarmos as pessoas à distância. E todos nós temos parentes não alcançados, pessoas que precisam ouvir a palavra, e Deus está fazendo uma grande obra, e Deus vai nos dar a vitória. Eu já falei numa outra live que está lá no YouTube que Deus deu um sonho para uma profeta. Ela sonhava que ela estava cuidando da minha casa, que era uma casa grande, e que de repente ela foi na despensa e ela viu uma lâmpada. Ela viu uma lamparina muito bonita, e era uma lamparina, que eu já estou falando aqui para vocês entenderem, celestial. E essa lamparina estava na despensa acesa, e ela viu assim, perto da lamparina, um maço de dinamite, com um pavio perto da lamparina, e ela disse assim, meu Deus, como que o apóstolo deixa essa lamparina acesa aqui na despensa, com um dinamite próximo? E aí ela pensou assim, o que eu faço? Eu vou soprar isso aqui, vou apagar.
vou apagar essa lamparina. E ela sopra a lamparina, mas quando ela sopra, a lamparina incendeia aquele pavio, um pavio muito curto, ela disse. E ela assim incendeia aquele pavio do dinamite e ela sai correndo para fora da casa. E quando ela sai fora da casa, naquele sonho, o dinamite estoura, mas o dinamite não destruiu nada da casa, mas ele destruiu as portas e as janelas que, para a surpresa dela, ela viu depois no sonho que eram portas de vidro. Você sabe quando quebra assim um vidro desses blindex que fica cheio de aqueles pedacinhos de vidro pequeno que cai no chão? Ela disse que as portas e as janelas quebravam e era aquele vidro, e que ficavam as portas e as janelas abertas. Aí ela pega e me liga no outro dia, pela manhã, e ela disse assim: apóstolo, eu tive esse sonho tão esquisito, é um sonho muito estranho. E ela, enquanto ela estava me falando, eu digo: Espírito Santo, me dá a interpretação desse sonho, me dá a interpretação desse sonho. E aí o Espírito Santo começou a me falar. Ele disse assim: a lamparina é a igreja viva, lamparina acesa. Lembra da parábola das virgens, que umas tinham óleo, outras não tinham, mas essa lamparina acesa representa uma igreja que tem óleo e que tem fogo. E ele disse assim: e quando ela soprou, o sopro significa a oração da igreja, e ele disse assim: e quando ela soprou, pegou fogo no pavio do dinamite. E aí ele disse assim: você lembra que um dos nomes do Espírito Santo é Dínamos, que ele tem o poder do dínamos, e que veio dinamite disso? Aí ele disse assim: o significado desse sonho dela é que um grande avivamento, o avivamento de Joel está chegando, e esse avivamento vai fazer com que o evangelho entre em todas as casas. E ele disse assim: não haverá porta e nem janela alguma que venha impedir o evangelho de entrar em cada casa, porque o evangelho será pregado em todas as nações. E veja só, irmãos, agora hoje ele pega e me fala na caminhada sobre essa estratégia dos grupos. E essa estratégia vai fazer o evangelho, se todos nós, já pensaram, todos os de El fizessem um grupo daquelas pessoas de Diel e começasse a falar do tempo do fim, os Costa, os Soares, entende, cada um de vocês. Então, é o marido e a mulher: olha, nós somos sacerdotes aqui. Está a irmã Valéria Tuchalef, a pastora Valéria Tuchalef está assistindo. Ela pega e se reúne com Cláudio Tuchalef e diz assim: Cláudio, nós somos sacerdotes dos Tuchalef, nós vamos abrir esse grupo e vamos colocar lá, vamos ver o nome que vamos colocar, o nome do fim, tempo do fim. O Apocalipse está chegando. Era como o Senhor me mostrou quando eu ia escolher o nome, que eu ficava pensando no nome do tempo do fim. Entenderam? Então tudo isso tem a ver com esse grande avivamento que Deus vai fazer. E a palavra de Deus diz assim: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está na palavra. Deus vai fazer com que o evangelho chegue em todas as casas. Deus vai fazer com que o evangelho não haja porta nem janela que impeça que o evangelho entre em todas as casas. E está aí uma estratégia tremenda. Então, esse vídeo vai ficar no YouTube. Eu quero que você entre lá, que você se inscreva e veja lá sobre coisas que Deus me falou sobre os tempos do fim. Você vai saber muitas coisas. Uma delas é o alinhamento do ano 2020, que Deus me falou no final do ano passado, antes de começar a pandemia, e tudo que está acontecendo agora, Deus me falou lá sobre esse alinhamento, está agora acontecendo, porque Deus falou e é verdadeiro. Então, eu quero deixar para vocês um grande abraço, que vocês fiquem na Shalom do Altíssimo, do Todo-Poderoso, e que essa live, esse vídeo que é curtinho, vocês possam disseminar ele para todos os lados, e que as pessoas possam ter entendimento dessa estratégia que Deus está dando para nós alcançarmos os nossos familiares. Lembre-se, o casal Soares Almeida, vocês são sacerdotes dos Soares e dos Almeida, e vocês vão obedecer o Senhor. Façam isso, porque quando o Senhor fala, o Espírito dele vai estar agindo, mas façam tudo debaixo de oração. Orem em línguas, estejam orando: Pai, eu vou abrir esse grupo, tira toda a dureza, tira toda a resistência, Senhor, faz com que eles
o coração deles amacie e que eles possam receber essa mensagem e para que eles possam ter consciência que estamos mesmo no tempo do fim e que eles não venham mais implicar comigo porque eu sou um crente, porque antigamente eles implicavam, não é verdade? Eles sempre implicavam, mas agora há uma sede pelo Evangelho. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e você que assistiu essa live, você que está assistindo no YouTube agora, eu quero que você se inscreva no canal, marque o sininho aí para quando postarmos mais algum vídeo, e se inscreva no canal e repasse também esse vídeo para outras pessoas, para que essa estratégia de Deus se espalhe por toda a nação, porque não haverá porta e nem janela alguma que Deus que vai impedir o Evangelho do Senhor entrar nas casas. Não precisa nem ir fisicamente lá, mas Deus vai fazer com que o Evangelho seja pregado através de todas as espécies de estratégia. E nessa pandemia a estratégia tem sido as redes sociais. Um grande abraço a todos, fiquem na Shalom do Deus Todo-Poderoso e que vocês possam, e no nome do Rei Jesus Cristo Nazaré, estar ouvindo o que Deus falou e nós possamos ter essa vitória ganhando os nossos parentes para Jesus. Uma noite abençoada, uma semana abençoada a cada um de vocês. Fiquem na Shalom do Deus Todo-Poderoso.